Eu nunca vou esquecer o olhar de desprezo no rosto do Eduardo quando ele apontou o dedo para mim, ali, na frente de toda a família reunida na sala de estar, e disse bem alto, para que todos ouvissem: "Você é só uma empregada inútil. Pega suas coisas e some da minha casa." Minha casa, ele disse, como se aquela mansão de 3 andares, com jardins que mais pareciam parques e uma piscina onde caberia minha casa inteira, fosse dele. Como se eu não tivesse passado os últimos 7 anos da minha vida limpando cada centímetro daquele lugar, conhecendo cada canto, cada segredo escondido atrás das portas de mogno. Mas naquele momento, com as lágrimas queimando meus olhos e o silêncio constrangedor tomando conta da sala, eu não sabia de nada. Eu era apenas a Rosa, 43 anos, faxineira, mãe de 2 filhos, tentando não chorar na frente de 15 pessoas que me olhavam como se eu fosse invisível. Ou pior, como se eu fosse um problema que finalmente estava sendo resolvido. Tudo começou numa segunda-feira de manhã. Eu tinha chegado às 6 da manhã, como sempre, entrando pela porta dos fundos da mansão dos Castilho. A família estava agitada, porque os tios, primos e a avó do Eduardo chegariam para passar o final de semana. O senhor Maurício, o dono da casa, tinha viajado a negócios para São Paulo. A dona Beatriz, a esposa dele, estava no salão de beleza, se preparando para receber os parentes. E o Eduardo, o filho único de 28 anos, estava no comando. Isso nunca era bom sinal. Desde que ele tinha voltado da Europa, 6 meses atrás, com um diploma que mal sabia para que servia, o Eduardo tinha se tornado insuportável. Ele sempre foi mimado, sempre teve tudo, mas agora estava pior. Tratava a gente, os funcionários, como se fôssemos parte da mobília. Ou pior, como se fôssemos um incômodo que ele tolerava apenas porque precisava. Naquela manhã, ele me chamou na cozinha. Eu estava preparando café, o cheiro bom tomando conta do ambiente, enquanto organizava as xícaras de porcelana fina que seriam usadas no café da manhã. "Rosa", ele disse, sem nem olhar para mim, mexendo no celular com aquela cara entediada de quem não tem nada importante para fazer. "Preciso que você limpe todos os quartos de hóspedes até às 2 da tarde. Minha família chega às 3 e quero tudo impecável." Eu olhei para o relógio na parede. Eram 6h15, 7h15, todos bagunçados porque ele tinha dado uma festa 2 dias antes e ninguém tinha tocado em nada desde então. Garrafas vazias, copos espalhados, roupas jogadas no chão. "Senhor Eduardo, são muitos quartos para tão pouco tempo. Se o senhor puder me dar até às 4, ele me cortou, erguendo o olhar do celular pela primeira vez. "Você é paga para trabalhar, não para dar palpite. 2 da tarde, Rosa. Se não conseguir, me avisa que eu arranjo alguém que consiga." E saiu, deixando o celular tocando alguma música eletrônica alta demais, os passos ecoando no corredor de mármore. Engoli a raiva, sequei a lágrima que teimava em cair e fui trabalhar. Subi as escadas com o balde pesado, os panos, os produtos de limpeza que faziam minha pele arder. Minha coluna doía, uma dor que eu já conhecia bem depois de anos dobrando, esfregando, carregando peso. Tinha dias que eu tomava 3 comprimidos de dor só para conseguir terminar o expediente. Mas eu precisava daquele emprego. Meus filhos, o Lucas de 17 e a Marcela de 14, dependiam de mim. O pai deles tinha ido embora quando a Marcela era bebê e nunca mais apareceu. Não mandava nem R$1. Era eu, sozinha, pagando aluguel atrasado, comprando comida, material escolar, remédios para a asma da Marcela. O salário aqui na mansão era bom, R$1.400, bem melhor que nos outros lugares onde eu tinha trabalhado antes. Eu não podia perder isso. Então eu limpei cada quarto, cada banheiro, cada canto. Troquei lençóis que pesavam 1 tonelada. Lavei cortinas que pareciam nunca ter visto água. Passei pano no chão de joelhos porque a enceradeira estava quebrada havia 2 meses e o Eduardo tinha dito que não ia consertar por enquanto porque não era prioridade. 2 da tarde eu terminei. Meu corpo estava acabado. Minhas mãos tremiam de cansaço. Minhas costas latejavam. Desci para a cozinha. Bebi água gelada direto da jarra, sentei 1 minuto na cadeira de plástico que ficava no canto. A Joana, a cozinheira que trabalhava ali havia 10 anos, me olhou com pena. "Esse menino não tem coração, Rosa. Você devia ter respondido na lata dele." Eu balancei a cabeça, exausta demais para discutir. "Não posso, Joana. Preciso desse emprego. Tenho conta para pagar que não espera." Ela suspirou fundo e voltou a cortar legumes para o jantar especial que o Eduardo tinha encomendado. Bacalhau ele queria. Bacalhau importado de Portugal.
vinhos franceses que custavam mais que meu salário, sobremesas que a Joana tinha que buscar numa confeitaria cara do outro lado da cidade. Tudo para impressionar a família. Eu nem sabia por quê. Eles eram ricos também. Todos eram. Dinheiro nunca tinha sido problema para os Castilho, mas respeito, dignidade, empatia, isso era diferente. Isso eles não tinham. Às 3 horas a família começou a chegar. Primeiro a avó, Dona Helena, uma senhora elegante de 70 e poucos anos, toda de branco, com colares de pérola grossos no pescoço e perfume que tomava conta do ambiente. Depois os tios, 3 casais na faixa dos 50 anos, todos de carros importados, todos falando alto, rindo daquele jeito que gente rica ri quando está entre iguais. E os primos, 4 jovens entre 20 e 30 anos, todos de roupas de marca, óculos escuros mesmo dentro de casa, celulares caríssimos nas mãos. A casa encheu de vozes, risadas, som de malas sendo arrastadas pelos degraus de mármore. O Eduardo estava radiante, abraçando todo mundo, fazendo piada, se mostrando como o anfitrião perfeito. Eu fiquei na cozinha ajudando a Joana a organizar as bandejas de aperitivo, canapés, queijos importados, frutas cortadas em formato de flores. Mas o Eduardo entrou de repente e disse: Rosa, leva isso para a sala e fica por lá caso alguém precise de alguma coisa. Não era minha função servir. Eu era faxineira, não garçonete, mas eu não disse nada. Peguei a bandeja prateada, pesada, e fui. Na sala de estar, toda decorada com flores frescas que eu mesma tinha arrumado de manhã cedo, a família Castilho conversava animada sobre viagens, negócios, fofocas de gente rica. Eu entrei silenciosamente, ofereci os salgadinhos, os drinks coloridos. Ninguém me olhava nos olhos, ninguém dizia obrigado. Era como se eu fosse um robô, uma coisa sem rosto, sem sentimentos, sem vida própria. Eu estava acostumada, mas doía do mesmo jeito. Toda vez doía. Voltei para a cozinha com a bandeja vazia. O Eduardo entrou atrás de mim, a cara fechada. Rosa, o quarto da vovó está com cheiro de mofo. Vai lá e resolve isso agora. Eu tinha acabado de limpar aquele quarto 3 horas atrás. Tinha passado desinfetante, perfume, trocado as toalhas por outras cheirosas. Não tinha cheiro nenhum, mas eu subi. Abri as janelas de novo, passei mais perfume de ambiente, troquei as toalhas de novo, mesmo que as outras estivessem limpas. Quando terminei, desci. O Eduardo estava me esperando no corredor do 2º andar, braços cruzados. Demorou demais, ele disse, olhando o relógio caro no pulso. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Desculpa, Sr. Eduardo, mas Ele ergueu a mão me cortando. Não quero desculpa, quero eficiência. Você está ficando velha para esse trabalho, Rosa. Devagar demais. Talvez seja a hora de você procurar algo mais adequado para a sua idade. As palavras caíram como um tapa na cara. Velha, devagar, inútil, inadequada. Eu tinha 43 anos, trabalhava mais que 3 pessoas juntas. Nunca tinha faltado um dia, nunca tinha reclamado, sempre fazia tudo o que mandavam mesmo quando era absurdo. Mas para ele, eu era descartável, velharia, lixo. Eu abaixei a cabeça, sentindo a humilhação queimar meu rosto, e voltei para a cozinha. A Joana viu minha cara e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei, a voz tremendo. Ela ficou indignada, bateu a colher na panela. Um dia esse menino vai aprender, Rosa. Um dia a vida cobra. Pode ter certeza. Eu queria acreditar, mas não conseguia. Gente como o Eduardo nunca aprendia. Eles sempre tinham tudo, sempre se safavam de tudo. E gente como eu sempre pagava o pato, sempre levava a culpa, sempre ficava com a parte ruim da história. O jantar foi servido às 8 da noite. Eu ajudei a Joana a levar tudo para a mesa grande da sala de jantar. Pratos de porcelana cara, talheres de prata, copos de cristal que brilhavam na luz do lustre enorme. A família elogiou a comida, o vinho que custava R$ 500 a garrafa, a decoração perfeita da mesa. O Eduardo aceitava os elogios como se fosse mérito dele, como se ele tivesse cozinhado, como se ele tivesse feito alguma coisa além de gastar dinheiro. Eu e a Joana ficamos na cozinha, comendo as sobras em pratos de plástico, cansadas demais para conversar muito. Às 10 da noite, quando a família finalmente se recolheu para os quartos, o Eduardo me chamou de novo. Eu estava lavando louça, as mãos vermelhas de água quente. Rosa, amanhã cedo você limpa a piscina e lava o carro. O meu e o do tio Rodrigo. Eu olhei para ele, incrédula. Senhor Eduardo, mas o Carlos é quem cuida da piscina e dos carros. Eu sou faxineira da casa, não. Ele me cortou, aquele sorrisinho cruel no rosto. O Carlos está de folga, e você vai fazer o que eu mandar.
Ou quer que eu fale com meu pai quando ele voltar? Que eu conte que você está reclamando de trabalho? Ameaça, sempre esse medo de perder o emprego pendurado na minha cabeça. Eu balancei a cabeça em silêncio e saí, segurando as lágrimas até chegar no banheiro de serviço. Cheguei em casa quase meia-noite. O ônibus tinha atrasado e eu fiquei esperando no ponto quase 1 hora. Meus filhos já estavam dormindo. Eu entrei no quarto deles, olhei para os rostos tranquilos e pensei em tudo que eu fazia por eles, tudo que eu aguentava. Tomei banho demorado, deixando a água quente aliviar um pouco a dor nas costas. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Meu corpo doía, minha cabeça doía, meu coração doía de cansaço e humilhação. Quantas vezes eu ia aguentar ser tratada assim? Quantas vezes eu ia abaixar a cabeça e aceitar? Mas o que eu podia fazer? Largar o emprego? E viver de quê? As contas não paravam. O aluguel estava atrasado 2 meses. A comida estava acabando na geladeira. A Marcela precisava de remédio novo para a asma e custava caro. Eu era sozinha. Não tinha ninguém. Tinha que aguentar. Não tinha escolha. Na manhã seguinte, terça-feira, eu estava de volta à mansão às 6 da manhã. Fui direto para a piscina. Nunca tinha limpado piscina antes. Não sabia nem por onde começar. Peguei a rede, tentei tirar as folhas da superfície, mas não conseguia direito. Minha coluna protestava cada vez que eu me abaixava. Levei quase 3 horas para deixar mais ou menos limpo. Depois fui lavar os carros. O carro do Eduardo era uma BMW preta, reluzente. O do tio Rodrigo era uma Mercedes cinza. Ensaboei, enxuguei, encerei cada centímetro. Minhas mãos ficaram vermelhas, rachadas do produto químico. Quando terminei, o Eduardo passou por mim sem dizer nada. Nenhum obrigado, nenhum olhar, nada. Como se eu fosse invisível, como se todo aquele trabalho não valesse nem um segundo de reconhecimento. Os dias seguintes foram um inferno, trabalho dobrado, triplo. O Eduardo inventava tarefas impossíveis só para me ver sofrer. Limpar o telhado da garagem, organizar a biblioteca inteira em ordem alfabética em um dia, lavar todas as cortinas da casa, que eram umas 20 só na sala. Eu fazia tudo, sempre correndo, sempre cansada, sempre com aquele medo apertar meu peito de errar e ser demitida na hora. A família ficaria até domingo. 4 dias que pareceram 4 meses de tortura. Na quinta-feira, aconteceu algo que me deixou ainda mais confusa e assustada. Eu estava limpando o escritório do Sr. Maurício, um cômodo grande no 2º andar, cheio de livros grossos de direito e administração, quadros caros de pintores famosos e uma mesa enorme de madeira escura que brilhava. O Eduardo entrou sem bater, me fazendo pular de susto. "O que você está fazendo aqui?" Ele perguntou, agressivo, os olhos estreitados. "Limpando, Sr. Eduardo, como sempre faço toda quinta-feira há 7 anos. Ele franziu a testa, parecendo nervoso. "Meu pai deixou documentos importantes aqui. Você não toca em nada, entendeu? Nada. Nem se ver papel caído no chão. Deixa como está." Eu concordei, estranhando. Eu limpava aquele escritório havia 7 anos e nunca tinha tido problema. O Sr. Maurício sempre confiou em mim. Por que agora, de repente, esse nervosismo todo? Na sexta-feira, o clima na casa estava tenso, pesado. Eu ouvi, sem querer, uma discussão entre o Eduardo e o tio Rodrigo na sala de estar. Eles falavam baixo, mas as vozes estavam alteradas, ansiosas. Eu estava passando no corredor com um cesto de roupa quando ouvi. "Precisa resolver logo isso antes que o velho volte", o Eduardo dizia. Eu sei, mas é arriscado", o tio Rodrigo respondia. "A velha não vai assinar fácil. Então a gente faz ela assinar", o Eduardo disse, e algo no tom dele me deu arrepios. Quando me viram passando, pararam de falar na hora. O Eduardo me fuzilou com o olhar, aquele olhar que dizia claramente: "Se você ouviu algo, esquece." Eu fingi que não tinha ouvido nada e continuei andando, o coração batendo forte. Tinha algo acontecendo naquela casa, algo errado, algo perigoso, algo que o Eduardo não queria que ninguém soubesse. No sábado de manhã, a bomba finalmente estourou. A família toda estava reunida na sala de estar, tomando café da manhã farto, conversando sobre o passeio que fariam à tarde. Eu estava no andar de cima, trocando as toalhas dos banheiros, quando de repente ouvi o Eduardo me chamando, gritando meu nome do andar de baixo. "Rosa! Desce aqui agora!" O tom dele me deu um frio na barriga. Algo estava errado. Muito errado. Desci as escadas correndo, quase tropeçando no último degrau. Quando cheguei na sala, todos me olhavam. 15 pares de olhos fixos em mim. O Eduardo estava de pé no centro, vermelho de raiva, uma veia saltando na testa. "Você mexeu nos documentos do escritório do meu pai?" Ele perguntou, alto,
a voz ecoando pela sala enorme. Eu neguei na hora, assustada. Não, Sr. Eduardo. O senhor me disse para não tocar em nada e eu não toquei em nada. Ele deu um passo na minha direção, ameaçador. Mentirosa! Sumiu um documento importante de lá. E você é a única funcionária que entra naquele escritório. Você roubou. Meu coração disparou. Minhas pernas tremeram. Eu juro que não peguei nada. Eu juro por Deus, pelos meus filhos, eu só limpei como sempre. Ele me cortou, a voz mais alta ainda. Chega de desculpa esfarrapada. Você é uma funcionária incompetente e desonesta. Pior, você é uma ladra. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. A avó Helena estava de boca aberta, chocada. Os tios e primos ficaram paralisados, alguns com a xícara de café suspensa no ar. A Joana, que estava servindo mais pão, arregalou os olhos e deixou a cesta cair no chão. E eu senti o chão desabar debaixo dos meus pés. Senti meu mundo inteiro ruir. Senhor Eduardo, por favor, eu não roubei nada. Eu nunca roubei nada na vida. Eu sou honesta. Minha voz saiu trêmula, desesperada, suplicante. Mas ele não quis ouvir. Não quis nem considerar. Você está demitida. Pega suas coisas imundas e sai da minha casa agora. E se eu descobrir que você vendeu esse documento, eu chamo a polícia. Minha casa, ele disse de novo, como se aquilo tudo fosse dele, como se ele fosse o dono, o Senhor, o Todo-Poderoso. As lágrimas começaram a cair sem controle. Eu não conseguia segurar mais. Mas, Senhor Eduardo, eu preciso desse emprego. Eu tenho 2 filhos para criar sozinha. Ele riu. Um riso cruel, gelado, sem humor nenhum. Deveria ter pensado nisso antes de roubar de quem te dava emprego. Agora sai daqui antes que eu te arraste para fora. Ele apontou para a porta, o dedo esticado, como se eu fosse um cachorro sendo expulso. Todo mundo continuava me olhando. Ninguém me defendeu. Ninguém disse uma palavra. Eu era culpada sem provas, sem julgamento, sem chance de me explicar de verdade. Saí da sala me segurando na parede para não cair. Minha visão estava embaçada de lágrimas. Subi as escadas trôpegas, segurando no corrimão com força. Fui até o quartinho minúsculo de empregada onde eu guardava meus pertences. Uma mochila velha e desbotada com meu uniforme extra, minha marmita de plástico rachada, um casaco surrado que eu usava quando fazia frio. Coloquei tudo dentro com as mãos tremendo tanto que mal conseguia fechar o zíper. As lágrimas caíam sem parar, molhando minha roupa, meu rosto, o chão. 7 anos. 7 anos de trabalho duro, de dedicação, de acordar às 5 da manhã todo dia, de limpar, de aguentar humilhação calada. E era assim que terminava. Acusada de roubo por um menino mimado que nunca trabalhou um dia sequer na vida. Demitida na frente de todo mundo como se eu fosse uma criminosa. Destruída, aniquilada. Peguei a mochila e desci de novo. Cada degrau pesando 1 tonelada. Passei pela cozinha. A Joana estava chorando também. As mãos tremendo enquanto lavava a louça. Ela me abraçou rápido, apertado, e sussurrou no meu ouvido. Isso não vai ficar assim, Rosa. Deus está vendo tudo. Esse menino ainda vai pagar. Eu queria acreditar naquelas palavras, mas não tinha forças, não tinha esperança, só tinha dor. Saí pela porta da frente porque não ia mais sair pela porta dos fundos como empregada. Não era mais funcionária, não era mais nada naquela casa. Atravessei a sala de estar uma última vez. A família ainda estava lá. Alguns já voltando a conversar baixinho, outros ainda em silêncio constrangido. O Eduardo me olhou com aquela satisfação nojenta no rosto, como se tivesse vencido uma batalha, como se tivesse se livrado de um problema irritante. Eu passei direto, a cabeça baixa, o orgulho no chão, a dignidade rasgada em pedaços. Mas antes de sair definitivamente daquela mansão, eu lembrei que tinha esquecido minha garrafinha de água no último cômodo que eu tinha limpado naquela manhã. O quarto de despejo, no final do corredor do 3º andar. Um lugar esquecido, onde a família guardava coisas velhas, caixas empoeiradas, móveis quebrados que ninguém usava mais. Eu limpava lá uma vez por mês, porque quase ninguém ia lá. Hesitei na porta. Será que valia a pena voltar só por uma garrafinha velha? Mas aquela garrafinha era a única que eu tinha, e eu ia precisar dela nos próximos dias difíceis que viriam. Voltei para dentro da casa, subi as escadas pela última vez, cada degrau ecoando vazio. O 3º andar estava silencioso, abandonado, com aquele cheiro de lugar fechado. Fui até o fundo do corredor, passei por quadros antigos nas paredes, abri a porta pesada do quarto de despejo. A luz estava apagada. Procurei o interruptor na parede, acendi. E foi quando eu vi.
Em cima de uma caixa de papelão velha, meio aberta, rasgada nas pontas, estava uma pasta preta, grossa, de couro caro, com o nome Maurício Castilho, escrito em letras douradas na frente. Meu coração bateu mais forte. Aquela pasta não estava ali antes. Eu tinha certeza absoluta. Eu tinha limpado aquele quarto na semana passada e ele estava completamente vazio, só com móveis velhos encostados nas paredes. Alguém tinha colocado aquilo ali recentemente. E, de repente, como um raio, tudo fez sentido na minha cabeça. O documento que o Eduardo disse que tinha sumido, a discussão nervosa dele com o tio Rodrigo, a pressa em me acusar de roubo, em me tirar de dentro daquela casa antes que eu visse algo. Ele tinha escondido aquela pasta ali, no lugar mais improvável, mais esquecido da mansão, e estava me culpando para desviar toda a atenção. Minhas mãos tremiam quando me aproximei e peguei a pasta. Era pesada, tinha muita coisa dentro. Abri devagar, o coração batendo tão forte que eu ouvia o som dele nos meus ouvidos. Dentro tinha documentos, muitos documentos, contratos com carimbos oficiais, papéis timbrados de cartório, certidões com selos dourados. Eu não entendia muito bem de papelada assim, mas reconheci alguns nomes logo de cara. Castilho Incorporações, Maurício Castilho, Eduardo Castilho. E tinha valores absurdos escritos por extenso, milhões, dezenas de milhões de reais, empresas, propriedades, ações. Tinha também um papel que parecia ser um testamento, todo formal, com linguagem de advogado. Eu li as primeiras linhas devagar, tentando entender. Eu, Maurício Castilho, brasileiro, empresário, em pleno gozo das minhas faculdades mentais, declaro que, em caso de minha morte ou incapacidade permanente, todos os meus bens, direitos e empresas serão transferidos para... Eu virei a página com dedos trêmulos, o coração na boca, a respiração presa, e li o nome. Não era Eduardo, era outra pessoa, alguém que eu não conhecia, um nome que nunca tinha ouvido falar na vida. Fechei a pasta rápido, olhando para os lados como se alguém pudesse aparecer a qualquer momento. Respirei fundo várias vezes tentando me acalmar. Aquilo era importante, muito importante, perigoso até. O Eduardo tinha escondido aquilo ali porque não queria que ninguém, absolutamente ninguém, visse. Porque aquilo provava algo que ele queria esconder desesperadamente. Mas o que exatamente? Eu não sabia ainda, mas eu sabia uma coisa. Aquilo podia mudar tudo. Aquilo podia ser minha salvação ou minha destruição. Guardei a pasta dentro da minha mochila, meu coração quase saindo pela boca. Peguei minha garrafinha que estava jogada num canto, apaguei a luz e saí daquele quarto. Desci as escadas em silêncio, cada passo cuidadoso, sem fazer barulho. Passei pela sala de estar sem olhar para ninguém. Atravessei o hall de entrada e saí da mansão Castilho pela última vez. Ou pelo menos, era o que eu pensava naquele momento. Se você já passou por algo parecido, se já foi humilhada no trabalho sem motivo, se já foi acusada de algo que não fez, deixe seu like neste vídeo. Se inscreva no canal, porque você precisa saber o que tinha dentro daquela pasta e como isso mudou completamente minha vida e a vida daquela família inteira. E me conta nos comentários, você aguentaria ser demitida assim na frente de todo mundo ou reagiria na hora? Sua história pode ajudar alguém que está passando por isso agora e se sente sozinha como eu me senti. Cheguei em casa completamente destruída por dentro e por fora. Meus filhos estavam na escola ainda. A casa estava vazia, silenciosa demais, fria. Joguei a mochila no sofá velho da sala e sentei no chão, encostada na parede com manchas de umidade, e chorei. Chorei tudo que eu tinha segurado desde aquela manhã horrível. Chorei pela humilhação de ser chamada de ladra na frente de 15 pessoas. Chorei pela injustiça de trabalhar 7 anos com honestidade e ser tratada como lixo. Chorei pelo medo gigante do que viria agora, de como eu pagaria as contas, de como eu alimentaria meus filhos. Arrumar outro emprego levaria tempo, talvez semanas, talvez meses. E com uma acusação de roubo nas costas, mesmo sem provas oficiais, quem ia me contratar? As fofocas se espalhavam rápido entre as famílias ricas. O Eduardo tinha me destruído de propósito, e ele sabia exatamente o que estava fazendo. Fiquei ali sentada no chão não sei quanto tempo, 1 hora, talvez 2, até que lembrei da pasta que estava dentro da minha mochila. Levantei com as pernas bambas, peguei a mochila, tirei a pasta de couro de dentro com cuidado. Abri de novo e comecei a ler com mais calma, mais atenção, tentando entender cada palavra, cada número,
cada nome. Eram muitos documentos diferentes, alguns datados de décadas atrás, outros bem recentes, mas outros começaram a fazer sentido conforme eu lia e relia. Tinha um contrato de sociedade velho, amarelado nas pontas, entre o Sr. Maurício Castilho e um tal de Alberto Mendes. Eles tinham fundado a Castilho Incorporações juntos, há exatamente 32 anos atrás. Cada um entrando com metade do capital inicial, cada um ficando com 50% da empresa. Sócios iguais, com os mesmos direitos e deveres. Só que, continuei lendo, 5 anos atrás o tal Alberto Mendes tinha morrido. Infarto fulminante aos 68 anos. E a parte dele da empresa, os 50%, tinha sido deixada para alguém específico no testamento. Procurei o nome nos papéis, virando página por página. Estava ali, em outro documento todo oficial, uma escritura registrada em cartório. A parte de Alberto Mendes na empresa tinha sido deixada integralmente para a filha dele. Olhei o nome completo escrito em letras pretas, caprichadas. Helena Mendes Castilho. Eu franzi a testa, confusa no começo. Castilho? Mas Castilho era o sobrenome da família que eu trabalhava. Olhei de novo, li mais devagar, e então caiu a ficha na minha cabeça. Helena Mendes Castilho era a avó do Eduardo, a dona Helena. Aquela senhora elegante de 70 e poucos anos que sempre foi educada comigo. Ela era a filha do Alberto. Ela tinha herdado metade da empresa quando o pai morreu. Ela era dona de 50% de tudo. Mas então, por que o Eduardo agia como se tudo fosse dele? Por que ele mandava e desmandava como se fosse o dono absoluto de tudo? Por que ele tinha tanto poder se a empresa era do pai dele e da avó? Continuei lendo os documentos, procurando respostas, e encontrei. Tinha um papel mais recente, de 2 anos atrás. Era uma procuração oficial, reconhecida em cartório, cheia de carimbos. A dona Helena dava procuração completa, total, irrevogável para o Sr. Maurício administrar a parte dela da empresa. Fazia sentido quando eu parava para pensar. Ela era uma senhora idosa, viúva, que não entendia de negócios e construção civil. Ela confiava no genro, que sempre foi um homem sério, trabalhador, honesto. Deixava ele cuidar de tudo enquanto ela aproveitava a vida tranquila que o dinheiro proporcionava. Mas tinha outro documento que me fez gelar por completo. Esse era bem recente, de apenas 6 meses atrás. Uma alteração registrada no contrato social da Castilho Incorporações. O Sr. Maurício tinha transferido 15% das ações que eram dele para o filho, o Eduardo. Um presente, provavelmente. Uma forma de começar a passar a empresa para a próxima geração. Mas o que me deixou realmente assustada foi o papel seguinte. Era um rascunho, não oficial, de outra transferência. A dona Helena supostamente transferindo a parte dela, os 50% inteiros, para o Eduardo também. Tinha até uma assinatura dela no final. Mas quando olhei com atenção, mesmo sem ser especialista, deu para ver que algo estava errado. A assinatura parecia trêmula demais, forçada, diferente, e tinha uma anotação rabiscada à mão no canto do papel. Reconheci a letra na hora. Era a letra do Eduardo. Eu via aquela letra há anos em recados que ele deixava pela casa. A anotação dizia, meio apagada, mas ainda legível: convencer vovó a assinar versão final. Prazo máximo janeiro. Não pode falhar. Meu sangue gelou nas veias. Meu coração disparou de novo. Minhas mãos começaram a suar frio. O Eduardo estava tentando roubar a empresa inteira. Ele queria que a avó transferisse os 50% dela para ele. Somando com os 15% que o pai já tinha dado, ele teria 65%. Seria o dono majoritário absoluto. Poderia fazer o que quisesse. Mas pela anotação, pela forma como estava escrito, dava para ver que a dona Helena não estava colaborando. Ela não queria assinar. Ela não queria dar a parte dela para o neto, e ele estava desesperado, com prazo apertado, precisando que ela assinasse logo. Por isso, ele tinha escondido aqueles documentos todos no lugar mais improvável da casa. Por isso, ele me acusou de roubo e me expulsou desesperadamente, porque eu limpava todos os cômodos, eu tinha acesso a tudo. Se eu visse aquela pasta, se eu abrisse, se eu falasse com alguém sobre o que tinha ali dentro, ele não podia arriscar. Precisava me tirar do caminho imediatamente, e usou a história mentirosa do documento sumido como desculpa perfeita. Eu estava começando a entender o tamanho da situação, mas eu não tinha ideia do que fazer com aquela informação. Aqueles documentos não eram meus. Tecnicamente, legalmente, eu tinha pegado algo que estava escondido. Eu tinha feito exatamente o que o Eduardo me acusou de fazer, mesmo que sem saber o que tinha ali quando peguei.
E agora? O que eu fazia com isso tudo? Se eu simplesmente devolvesse, o Eduardo continuaria com o plano dele. Se eu contasse para alguém, quem acreditaria em mim? Eu era a faxineira demitida por roubo. Minha palavra não valia absolutamente nada contra a palavra dele, do filho do dono. Pensei seriamente em ligar para o senhor Maurício. Ele sempre foi um homem justo, correto, respeitoso comigo, diferente do filho. Mas ele estava viajando a trabalho em São Paulo. Eu não tinha o telefone pessoal dele, só o da casa. E mesmo que conseguisse falar com ele, será que ele acreditaria? Será que ele não pensaria que eu estava inventando história para me vingar da demissão? Ele era o pai do Eduardo, sangue do sangue dele. E eu era ninguém. Pensei também em procurar a dona Helena diretamente. Ela parecia ser uma pessoa boa, justa, mas ela estava hospedada na mansão, completamente rodeada pela família toda. Como eu chegaria até ela sem ser barrada? Como eu explicaria? E se ela não acreditasse em mim? Se achasse que eu estava mentindo, inventando, tentando chantagear? Eu era a funcionária recém-demitida por desonestidade. Por que ela me daria ouvidos? Fiquei o resto daquele sábado inteiro atormentada, tentando decidir o que fazer. Reli os documentos umas 10 vezes. Meus filhos chegaram em casa no final da tarde. Viram que eu estava lá e estranharam muito. Mãe, aconteceu alguma coisa? Você nunca chega cedo, o Lucas perguntou, preocupado. Eu não tive coragem de contar a verdade ainda. Disse que tinha saído mais cedo, que estava me sentindo meio mal. Preparei um almoço simples com o que tinha na geladeira, ajudei a Marcela com a lição de matemática, fingi que estava tudo perfeitamente bem, mas por dentro eu estava completamente em pedaços, destruída, sem saber que direção tomar. À noite, quando eles finalmente dormiram, eu peguei a pasta de novo. Li absolutamente tudo, várias e várias vezes, tentando gravar cada detalhe na memória. E foi quando vi um detalhe pequenininho que tinha passado batido antes. Tinha um cartão de visitas profissional grampeado em um dos documentos antigos. Era de um advogado, Dr. Ricardo Fonseca, advogado especializado em direito empresarial e sucessões. O endereço completo do escritório estava impresso: Avenida Paulista, centro de São Paulo, um prédio comercial alto, e tinha 2 telefones, um fixo e um celular. Será que esse Dr. Ricardo era o advogado pessoal do Sr. Maurício? Será que ele conhecia todos esses documentos? Será que ele poderia me ajudar de alguma forma? Era minha única pista real, minha única esperança de que alguém acreditasse em mim. Resolvi arriscar tudo. No domingo de manhã, bem cedo, peguei o ônibus lotado e fui até o centro da cidade. O escritório do advogado ficava num prédio espelhado, moderno, imponente, daqueles que eu nunca tinha entrado na vida. Estava completamente fechado, claro, era domingo, mas eu anotei certinho o número do andar, o número da sala e liguei para o celular que estava no cartão. Tocou várias vezes, achei que ninguém ia atender, mas na 6ª chamada, alguém atendeu. Alô? Uma voz masculina, meio impaciente. Doutor Ricardo? Eu perguntei nervosa. Sim, quem fala? Respirei fundo. Meu nome é Rosa. Eu trabalhava como faxineira para a família Castilho. Preciso muito falar com o senhor sobre documentos importantes que eu encontrei. Silêncio do outro lado. Que tipo de documentos? Documentos da empresa, da Castilho Incorporações. Tem a ver com o Eduardo, com a dona Helena, com transferência de ações. Mais silêncio. E então, onde você está agora? Em frente ao prédio do seu escritório. Me dá 10 minutos. Vou até aí. Fiquei esperando na calçada nervosa, olhando para todos os lados. 10 minutos depois, um carro preto parou na frente. Um homem de uns 60 anos desceu, cabelos grisalhos bem cortados, terno caro mesmo num domingo. Rosa, eu confirmei. Ele me analisou rapidamente e disse: vamos subir. Entramos no prédio vazio, pegamos o elevador silencioso. Ele abriu a sala dele, ligou as luzes, me ofereceu uma cadeira. Mostre o que você tem. Tirei a pasta da minha mochila e coloquei na mesa. Ele abriu com uma expressão séria e começou a ler. O silêncio era tão pesado que eu ouvia meu próprio coração batendo. Ele lia devagar, cuidadosamente, examinando cada documento, cada assinatura, cada carimbo. Passou uns 25 minutos assim. Eu não me mexi, mal respirei. Finalmente ele fechou a pasta e me olhou direto nos olhos. Você sabe o que tem aqui, Rosa? Eu balancei a cabeça. Mais ou menos. Sei que é muito importante. Sei que o Eduardo escondeu porque não quer que ninguém descubra. O Dr. Ricardo suspirou fundo, tirou os óculos e esfregou os olhos. Isso aqui é gravíssimo. Muito mais grave do que você imagina. Eu sou advogado pessoal do Maurício Castilho há 15 anos. Conheço absolutamente todos esses documentos. Cuidei pessoalmente de vários deles. E posso afirmar,
com total certeza que essa assinatura da dona Helena aqui. Ele apontou para o papel da transferência. É completamente falsa. Foi falsificada. O Eduardo forjou a assinatura da própria avó para tentar transferir as ações dela ilegalmente. Isso é crime gravíssimo. Fraude documental. Estelionato. Se ele conseguisse registrar esse documento falso no cartório e na junta comercial, a dona Helena perderia tudo que o pai dela deixou para ela. E o Maurício também seria terrivelmente prejudicado, porque o Eduardo teria controle absoluto da empresa que levou 30 anos para construir. Eu estava boquiaberto, em choque. Mas por que ele faria uma coisa dessa? Ele já tem tudo na vida. É rico, tem conforto. O doutor Ricardo deu um sorriso amargo, triste. Ganância pura, Rosa. E preguiça. Medo de trabalhar de verdade. O Eduardo sempre foi extremamente mimado desde criança. Nunca precisou lutar por nada. E agora que o pai está pressionando ele para finalmente assumir responsabilidades reais na empresa, trabalhar, provar que serve para alguma coisa, ele quer um atalho fácil. Quer tomar tudo de uma vez, sem nenhum esforço, sem trabalho. Fiquei em silêncio, ainda processando a gravidade de tudo aquilo. Então o Dr. Ricardo perguntou muito sério: como exatamente você conseguiu esses documentos? Preciso saber todos os detalhes. Contei a história inteira desde o começo. A família chegando para o fim de semana. O Eduardo me sobrecarregando de trabalho. A acusação falsa de roubo na frente de todo mundo. A demissão humilhante. Como eu voltei para pegar minha garrafinha e encontrei a pasta escondida no quarto de despejo. Ele ouviu tudo com muita atenção, fazendo algumas anotações. Quando terminei, ele ficou pensativo por um tempo. Você fez absolutamente a coisa certa trazendo isso para mim, Rosa. Mas preciso ser honesto com você. A situação é delicada juridicamente. Esses documentos estavam escondidos propositalmente. Tecnicamente falando, você os pegou sem autorização expressa do dono. O Eduardo, se quiser, pode tentar usar isso contra você. Mas ao mesmo tempo, e isso é muito importante, o que ele fez é infinitamente pior. Falsificação de documento, tentativa de fraude milionária contra a própria avó. Os crimes dele são gravíssimos. E você, mesmo sem saber, impediu um golpe. Preciso avisar o Maurício imediatamente sobre tudo isso. Ele pegou o telefone dele e discou um número. Depois de uns 4 ou 5 toques, alguém atendeu do outro lado. Maurício, aqui é Ricardo. Desculpa ligar num domingo, mas é urgentíssimo. Preciso falar com você pessoalmente o quanto antes. Quando você volta da viagem de São Paulo? Silêncio enquanto ele ouvia. Quarta-feira à noite? Perfeito. Vamos marcar uma reunião na quinta-feira de manhã bem cedo. Primeira coisa, 8 horas aqui no meu escritório. É sobre o Eduardo, sobre coisas gravíssimas que ele está fazendo nas suas costas. Você precisa saber urgentemente. Mais silêncio. Confia em mim, Maurício. Conheço você há 15 anos. Nunca te pediria para vir assim se não fosse extremamente sério. Quinta-feira, 8 da manhã. Ele desligou e olhou para mim. O Maurício volta quarta. Quinta de manhã teremos uma reunião formal aqui. Vou precisar muito que você esteja presente pessoalmente. Seu depoimento é crucial. Você consegue vir? Eu concordei, mesmo com todo o medo apertando forte meu peito. Saí daquele escritório com uma sensação completamente estranha misturando tudo. Medo do que poderia acontecer. Esperança de que finalmente a verdade aparecesse. Ansiedade pelo confronto que viria. Passei os próximos dias em casa, completamente angustiada, tentando me manter minimamente calma. Não contei absolutamente nada para meus filhos ainda sobre a demissão. Disse que estava de folga. Procurei alguns empregos pela internet sem sucesso nenhum. O dinheiro estava acabando rapidamente, a geladeira ficando cada vez mais vazia. Eu precisava desesperadamente que aquilo se resolvesse logo de um jeito ou de outro. Na quarta à noite, eu mal consegui dormir direito. Fiquei rolando na cama, pensando na reunião do dia seguinte, pensando em como o senhor Maurício reagiria quando visse aqueles documentos, pensando se eu teria realmente coragem de falar tudo na frente dele, na frente do Dr. Ricardo. Na quinta de manhã, eu estava de volta ao escritório do Dr. Ricardo, 7h30 da manhã. Meia hora antes do horário marcado, porque eu estava nervosa demais para ficar em casa. Dessa vez, não estava sozinha na sala de espera. O senhor Maurício estava lá também, alto, imponente, elegante mesmo depois de uma viagem cansativa, com aquele ar sério de homem de negócios bem-sucedido. Quando me viu, ele ficou visivelmente surpreso. Rosa, o que você está fazendo aqui? Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, o Dr. Ricardo apareceu na porta da sala dele e pediu para ambos entrarmos. Sentamos em cadeiras confortáveis de couro. E então o advogado começou a explicar tudo, metodicamente, mostrando cada documento, um por um.
Explicou a falsificação clara da assinatura. Explicou a tentativa de fraude. Contou em detalhes como eu tinha encontrado a pasta escondida. O rosto do Sr. Maurício foi mudando drasticamente a cada minuto. Ficou pálido como papel, depois vermelho de raiva contida, depois duro, frio como pedra, os maxilares travados, as mãos fechadas em punhos apertados. Quando o Dr. Ricardo finalmente terminou a explicação toda, o silêncio na sala era tão absoluto que dava para ouvir o barulho do trânsito lá embaixo na rua. O Sr. Maurício pegou cada um dos documentos e leu pessoalmente, bem devagar, cada palavra, cada vírgula, cada número. Devia ter passado uns 15 minutos assim. Quando finalmente terminou, ele colocou tudo cuidadosamente de volta na mesa e disse, a voz tremendo visivelmente de raiva mal contida: meu próprio filho fez isso? Meu filho tentou roubar da própria avó? Falsificou o documento oficial? O Dr. Ricardo confirmou com a cabeça. Sério. Sim, Maurício. Infelizmente sim. E se a Rosa não tivesse encontrado esses documentos por acaso, se ela não tivesse tido a inteligência e honestidade de trazer isso para mim, o Eduardo teria conseguido. Sua mãe teria perdido absolutamente tudo que seu sogro, o Alberto, deixou para ela. E você também seria gravemente prejudicado na empresa que construiu com tanto suor. O Sr. Maurício passou a mão lentamente pelo rosto, parecendo ter envelhecido uns 10 anos naqueles poucos minutos. Então ele virou e olhou diretamente para mim, os olhos vermelhos. Rosa, eu peço desculpas profundas. Soube que meu filho te demitiu de forma humilhante, que te acusou publicamente de roubo sem nenhuma prova. Eu ia te ligar assim que voltasse da viagem para entender pessoalmente o que tinha acontecido, porque aquilo não fazia nenhum sentido. Mas agora eu vejo claramente tudo. Ele te usou como bode expiatório. Te tirou do caminho violentamente para poder esconder isso tudo. Eu senti as lágrimas quentes voltando aos meus olhos. Senhor Maurício, eu sempre fui completamente honesta nesses 7 anos. Eu jamais roubei um centavo na minha vida. Eu só peguei essa pasta porque estava saindo definitivamente e vi ela ali jogada. Eu não sabia o que tinha dentro, mas quando abri e vi, eu soube imediatamente que era muito importante e por isso trouxe direto para o Dr. Ricardo. O Sr. Maurício acenou sério com a cabeça. Você fez exatamente a coisa certa, Rosa, e eu vou pessoalmente consertar essa injustiça horrível que meu filho cometeu contra você. Ele se virou determinado para o Dr. Ricardo. Quero uma reunião formal e oficial com meu filho. Hoje mesmo ainda. E quero que minha mãe esteja presente também. Ela tem todo o direito de saber o que o próprio neto tentou fazer contra ela. O Dr. Ricardo pegou imediatamente o telefone e começou a fazer várias ligações. Em menos de 1 hora, tudo estava completamente organizado e marcado. 4 horas da tarde daquele mesmo dia, na Mansão Castilho, estariam presentes o Sr. Maurício, a Dona Helena, o Eduardo e o Dr. Ricardo. E eu também. O Sr. Maurício fez absoluta questão que eu estivesse lá presente. Você merece presenciar isso, Rosa. Você merece ver a justiça sendo feita depois de tudo que sofreu. Eu não sabia se realmente queria estar lá naquele momento. A simples ideia de ver o Eduardo de novo, de entrar naquela mansão novamente, me dava náuseas horríveis. Mas eu concordei, porque no fundo eu precisava muito daquilo. Eu precisava olhar diretamente na cara dele e ver ele finalmente cair do pedestal. Às 4 da tarde, em ponto, estávamos todos reunidos na enorme sala de estar da Mansão Castilho. A mesma sala exata onde eu tinha sido cruelmente demitida e publicamente humilhada apenas alguns dias atrás. Mas agora tudo era completamente diferente. Agora eu não estava sozinha e desamparada. O Sr. Maurício estava firme ao meu lado. O Dr. Ricardo também. A Dona Helena estava sentada numa poltrona estofada, visivelmente confusa, sem entender absolutamente nada do porquê tinha sido convocada com tanta urgência. E o Eduardo estava de pé perto da janela enorme, com aquela cara arrogante de quem não entende ainda o que está acontecendo, mas já pressente que não vai gostar nem um pouco. Pai, o que diabos é isso tudo? Por que a Rosa está aqui dentro de novo? Ele perguntou ríspido, olhando para mim com aquele desprezo profundo de sempre. O Sr. Maurício não respondeu nada.
Simplesmente acenou sério para o Dr. Ricardo, que abriu calmamente a pasta preta de couro e começou a espalhar sistematicamente todos os documentos comprometedores em cima da mesa de centro de vidro. O Eduardo olhou distraidamente para os documentos e eu vi com clareza. Vi o exato momento preciso em que ele finalmente entendeu o que estava vendo. A cor literalmente sumiu do rosto dele inteiro. Os olhos arregalaram em pânico. A boca abriu levemente. Pai, escuta, eu posso explicar tudo isso perfeitamente. O senhor Maurício ergueu a mão com firmeza, mandando calar. Silêncio absoluto, Eduardo. Primeiro você vai ouvir tudo. Depois talvez você fale. E então, o Dr. Ricardo começou a falar com voz firme e clara. Explicou metodicamente tudo. A falsificação grosseira da assinatura da dona Helena. A tentativa criminosa de roubar as ações todas dela. A forma covarde como o Eduardo tinha escondido propositalmente os documentos comprometedores e depois acusado uma funcionária totalmente inocente de roubo só para desviar toda a atenção e expulsá-la rapidamente da casa. A cada palavra dita, a dona Helena ficava visivelmente mais chocada, mais pálida. Ela olhava para o neto com uma mistura terrível de descrença profunda e dor imensa. Eduardo, isso tudo que estou ouvindo é realmente verdade? Ela perguntou com voz fina e trêmula. Ele tentou desesperadamente negar tudo. Vovó, não. Não é assim que você está pensando. Eu estava só tentando organizar melhor as coisas da empresa, facilitar a gestão. O senhor Maurício bateu a mão com força na mesa, fazendo todos pularem. Chega! Chega de mentira descarada! Você falsificou criminosamente a assinatura da sua própria avó. Você tentou deliberadamente roubar dela e ainda teve a audácia, a covardia de acusar uma funcionária honesta e trabalhadora de roubo só para se proteger. O Eduardo começou a suar visivelmente frio. As mãos tremiam. Pai, Eu estava completamente desesperado, afundado em dívidas enormes, precisava urgente de muito dinheiro. A dona Helena levantou devagar a mão trêmula. Dívidas? Dívidas de que exatamente, Eduardo? Você tem absolutamente tudo nessa vida. Nunca precisou de nada. Nunca te negamos nada. Ele abaixou finalmente a cabeça, derrotado. E então confessou tudo. Jogos de azar, apostas ilegais online, cassinos clandestinos. Ele tinha se envolvido profundamente nisso. Devia valores absurdos, milhões para agiotas perigosos, e estava completamente desesperado, sem saída. Achou que se conseguisse de alguma forma controlar totalmente a empresa, poderia discretamente tirar dinheiro aos poucos, sem ninguém descobrir e pagar todas as dívidas que tinha acumulado. Tudo desmoronou completamente ali na frente de todos. A máscara bonita finalmente caiu por completo. O menino mimado, arrogante e aparentemente perfeito, se mostrou exatamente como realmente era por dentro. Um covarde patético. Um criminoso. O senhor Maurício olhou para o filho com uma tristeza tão profunda nos olhos que doía ver. Você me decepciona imensamente, Eduardo. Decepciona toda a nossa família, nossa história, tudo o que construímos. Ele se virou determinado para o Dr. Ricardo. Quero absolutamente tudo isso documentado oficialmente. Quero um processo formal completo. E quero ele imediatamente afastado de qualquer cargo na empresa. Hoje mesmo. A dona Helena chorou em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. O Eduardo implorou de joelhos, literalmente de joelhos no chão, mas não adiantou absolutamente nada. O senhor Maurício era um homem sério de palavra, e ele tinha tomado sua decisão final. Então ele finalmente se virou compassivo para mim. Rosa, eu peço desculpas muito sinceras em nome de toda a minha família. Você foi terrivelmente injustiçada, cruelmente humilhada sem nenhum motivo, e eu vou fazer questão de compensar isso adequadamente. Ele pegou o talão de cheques da pasta e escreveu algo com letra firme. Era um cheque. Um cheque de um valor que eu literalmente nunca tinha visto na minha vida inteira, equivalente a 6 meses inteiros de salário. E tinha mais ainda, ele disse olhando nos meus olhos. Além disso, quero formalmente que você volte a trabalhar aqui na casa, com um aumento substancial de salário, e com um pedido formal, oficial de desculpas do meu filho na frente de todos. O Eduardo me olhou, o orgulho todo ferido, completamente destruído, mas sem nenhuma opção de escolha. Desculpa, Rosa, ele murmurou baixinho, olhando para o chão. Não parecia nem um pouco sincero de verdade, mas eu honestamente
Não me importava mais com isso. Olhei direto para o Sr. Maurício. Muito obrigada de coração, senhor. Mas, sinceramente, eu não sei se quero realmente voltar a trabalhar aqui depois de tudo. Ele entendeu perfeitamente e acenou. Eu compreendo completamente, Rosa. É muito justo. Se você eventualmente mudar de ideia no futuro, saiba que a porta estará sempre aberta. E, independentemente disso, este cheque aqui é legitimamente seu. Você merece cada centavo. Peguei o cheque com as mãos ainda tremendo de emoção. Agradeci profundamente de coração e saí daquela mansão enorme pela última vez. Dessa vez andando de cabeça completamente erguida, com toda a minha dignidade restaurada, com justiça finalmente feita. No caminho longo de ônibus para casa, eu chorei mais uma vez, mas eram lágrimas completamente diferentes dessa vez. Eram lágrimas genuínas de alívio imenso, de vitória merecida, de prova concreta de que às vezes sim, a verdade consegue vencer no final. Às vezes os poderosos injustos realmente caem. Às vezes, gente humilde como eu consegue se levantar e mostrar seu valor. Cheguei em casa e finalmente contei absolutamente tudo para meus filhos. Cada detalhe, cada momento. Eles me abraçaram forte, apertado, emocionados. Mãe, você é incrível de verdade. Você é a mulher mais forte que eu conheço, o Lucas disse com orgulho brilhando nos olhos, e pela primeira vez em muito, muito tempo, eu realmente acreditei profundamente nisso. Os dias seguintes foram de verdadeiro recomeço. Usei o dinheiro generoso do cheque para pagar absolutamente todas as contas que estavam atrasadas. Comprei comida boa e farta. Comprei roupas novas e bonitas para as crianças que precisavam. Procurei com calma outro emprego. E dessa vez, com a recomendação pessoal fortíssima do Sr. Maurício, consegui rapidamente um trabalho significativamente melhor, bem mais perto de casa, com chefes genuinamente respeitosos e educados. A vida toda começou finalmente a se reorganizar de forma positiva. Soube depois, pela Joana, que ainda trabalhava lealmente na mansão, que o Eduardo tinha sido formalmente afastado de todos os cargos na empresa familiar. Estava fazendo tratamento caro e intensivo para o vício destrutivo em jogos, e a dona Helena tinha reforçado expressamente no testamento atualizado que a parte dela da empresa jamais, em hipótese alguma, seria transferida para ele. Tinha também colocado cláusulas rígidas, impedindo qualquer tentativa futura. Justiça finalmente, definitivamente feita. Alguns meses depois disso tudo, o Sr. Maurício pessoalmente me ligou. Disse que a dona Helena queria muito me ver e conversar. Fui até a mansão, ainda um pouco nervosa. Ela me recebeu calorosamente na mesma sala de estar, agora com uma sensação completamente diferente. Rosa querida, eu queria te agradecer muito pessoalmente. Você literalmente salvou meu patrimônio. Salvou a empresa que meu falecido pai construiu com tanto suor e dedicação. Você é uma mulher verdadeiramente honrada. Ela me entregou um envelope bonito. Dentro tinha outro cheque generoso e uma carta manuscrita linda. A carta explicava que ela estava criando um fundo permanente de assistência para ajudar funcionários que passassem por situações injustas como a minha. E queria que eu fosse a primeira beneficiada, a inspiração do projeto. Eu não conseguia acreditar. Não sabia o que dizer de tanta emoção. Agradeci imensamente, completamente emocionada com lágrimas nos olhos. Saí de lá com o coração transbordando, porque eu tinha finalmente aprendido algo fundamental. Aprendi na prática que não importa absolutamente quão poderoso alguém seja, não importa quanto dinheiro tenha acumulado, a verdade sempre, sempre encontra um caminho para aparecer. E a verdadeira dignidade de uma pessoa não está no cargo que ocupa, no salário que ganha, na posição social que tem. Está profundamente em como ela age nos momentos difíceis, em como ela se mantém íntegra e honesta, mesmo quando absolutamente tudo está violentamente contra ela. Hoje em dia, quando olho para trás, para aquele dia terrível em que fui demitida e cruelmente humilhada na frente de todos, eu consigo ver claramente que tudo aconteceu exatamente por uma razão maior. Se eu não tivesse sido injustamente expulsa daquela casa daquele jeito, eu nunca teria encontrado aquela pasta escondida. E o Eduardo teria conseguido completamente o que queria, destruindo a vida de muita gente. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem são, na verdade, o começo necessário de algo muito, muito melhor. Essa história toda me ensinou profundamente que ninguém,
Absolutamente ninguém tem o direito de nos diminuir ou humilhar, não importa quanto dinheiro eles tenham acumulado no banco. Se você conseguiu chegar até aqui nessa história, deixe seu like para que mais e mais pessoas vejam que a justiça verdadeira existe sim. Se inscreva no canal, porque todo dia eu trago histórias reais e emocionantes de pessoas comuns que não abaixaram a cabeça diante da injustiça. E me conta aqui embaixo nos comentários, você já precisou se impor corajosamente contra alguém muito poderoso? Como foi sua experiência? Sua história pessoal pode inspirar e ajudar milhares de pessoas que nos assistem todos os dias.